Aumenta o som nesse vídeo. Não se vende mais para o agronegócio porque não se sabe vender. Eu vou falar do agronegócio, é lógico. Olha o que a gente encontra no Brasil. O pessoal pediu pra gente ir lá no Rei do Agro. O uso da tecnologia. E ainda no final desse vídeo, nesse vídeo eu vou falar do assunto. Você sabia que a indústria fumageira aplicado para o segmento do agronegócio? Beleza? O rei tá on aí, ó. Tá aí, então, a introdução. E eu quero me apresentar para quem não me conhece. Não que eu sou famoso, lógico que não. Mas alguém atua no agronegócio aqui? Opa, olha ali, ó, uma oportunidade. Então, atuo há 8 anos, né? Trabalho na VEG, atuo no agronegócio, novamente, é lógico, né? Porque estou a caráter. Na verdade, né? A ideia do Rei do Agro foi justamente porque eu atuo no agronegócio e comecei a estudar, e vou falar aqui muito sobre o perfil e como atender ao agronegócio, e também as principais soluções e demanda que se tem no segmento. Mas eu não vim para falar sobre mim, justamente aqui para falar sobre o tamanho do agro brasileiro, para a gente aproveitar as oportunidades que se tem nesse mercado. Novamente aqui, o agro é pop, o agro é tech e o agro é tudo. 24, de acordo com o IBGE, 24,8% do PIB brasileiro é do agronegócio, 30% dos empregos brasileiros são do agronegócio, mais de 50% da exportação brasileira é do agronegócio. Produção da soja, 40% da produção mundial é do Brasil, produção 50% do açúcar, 30% do café, 80% do suco da laranja é do agronegócio, ainda carne bovina 25%, frango, milho, e é lógico que a gente vê aí que o Brasil tem a grande vocação para a produção mundial. Já foi, tá? A ideia de que agronegócio é terceiro mundo, não tem muita tecnologia envolvida, poderia estar aqui falando muito da indústria agro 4.0, hoje já estamos falando de indústria 5.0, do agronegócio, baita tecnologia, e claro, só para iniciar um pouco dos números, que é da VEG, principalmente, né, esse dado aqui é importante, eu acho que tem não sei se tem um botãozinho, olha que tecnologia, então a gente vê o seguinte, mais 59% do faturamento da VEG são produtos lançados nos últimos 5 anos. O que eu quero mostrar com isso? Justamente porque são produtos inovadores, entendendo a necessidade do cliente. E é exatamente isso que eu busco quando eu vou no agronegócio. Por que o agronegócio, a gente criou esse departamento, essa seção do agronegócio? Por que surgiu isso há 5 anos? Porque a gente começou a falar de um cliente específico. E qual que é o cliente específico? É um cliente diferente, não mais ou menos exigente, tá? Mas ele é diferente. Assim como as soluções também são diferentes. A gente não fala aqui do on-grid convencional conectado à rede, todo mundo já sabe como atuar. E o híbrido? E o off-grid? Qual que é a necessidade? Qual que é a conversa? Se falar do produtor rural em quilowatt-hora, ele não entende, não é uma linguagem dele. Agora, se tu falar de arroba ou saca de soja, aí ele já entende muito bem. E aí, sobre o mercado do agronegócio, né? O agro realmente é top. Crescimento, para vocês verem as oportunidades que se tem, tá? O Paraná é o maior estado que aumentou aqui, ó, o índice drasticamente, pelo Pronaf, inclusive, mas a gente vê as oportunidades. Cresceu em 2020, vendas Finame de energia solar, tá, pessoal? Isso aqui não é do mercado do agronegócio. Energia solar para o campo. Isso aqui é pequeno ainda. É pouco crescimento pela demanda que esse pessoal tem. E aí, quais são os desafios? Esse foi o primeiro mapeamento que eu fiz. Isso em 2019. A gente viu assim, pô, como é que eu vou falar? No começo, eu ia do dress code, né?
terninho, sapatinho lustrado, até que um dia eu estava lá no cliente, no Protor Rural, e ele falou: Andrioli, sinceramente, eu acho que tu não conhece muito do agro. Eu falei: claro que conheço, o que tu estás precisando, tudo. Aí ele falou assim: pô, sapatinho lustrado nesse barro? Aí eu pensei: olha só, faltou a conexão. E realmente, aí eu pensei: caramba, comecei a mudar. Colocar um chapéuzinho, uma fivela. Pô, sou da praia, eu não engano ninguém. Coloquei uma bota, ainda continuou, né? Pô, essa bota nunca pisou num barro. Essa bota aí não está muito limpa. Pô, tem que começar a sujar para mostrar. Esse atendimento, quando eu falo aqui de atendimento personalizado, ele é diferente até na conversa. Tá? Eu sofri muito quando eu falo de atendimento em loco na pandemia, que eu não conseguia ter contato. E é um perfil de cliente diferente, não mais ou menos exigente, mas eu preciso do contato. Não vai ser na primeira visita que eu vou fechar o negócio. E é comum eu ir numa fazenda, por exemplo, eu atendo o Brasil inteiro, e é comum ir numa fazenda e ter uma pilha lá de 10 orçamentos para fazer. Aí, novamente, eu falo: pô, não se sabe vender para o agronegócio. Não se sabe vender. Principalmente, eu falo isso, no nosso nicho de energia, a gente é muito imaturo. Muito imaturo. Me incluo nisso, claro. Já pensou os vendedores de semente, fertilizante, de colheitadeira, plantadeira, Dodge Ram, né, também? Já pensou a linguagem que esses caras fazem? Hoje eles estão aceitando até, não é Bitcoin, eles têm o Fiagro lá. Eles aceitam saca de soja, por exemplo. Olha só quão maduros são os vendedores e os atuantes desse. Eles sabem tudo. E quando a gente vai falar de quilowatt-hora, o cliente não sabe. Então, eu falo que é um desafio, realmente é um desafio. Outro aqui, atuação de gestores nos negócios rurais, aqui não significa que tem que ser um cara comercial apenas, tem que ser um cara técnico e comercial. Tem que estar sabendo, tá? Tem que estar sabendo o que está falando. Vou falar de um bombeamento. 95% do consumo de energia de uma fazenda é somente para irrigação, por exemplo. Olha a demanda que se tem. Então tem que saber de bombeamento. Irrigação é bombas, é motobombas. Preciso de energia para isso. Preciso estar falando a linguagem e conhecendo a solução para isso. Qualidade e credibilidade, aqui é no atendimento, né? Não adianta eu ficar fazendo um orçamento, o cara precisa tocar uma bomba durante 10, 11 horas por dia, e não dá, eu não tenho sol para isso. E também existe. Por isso tem que conhecer a fundo o mercado. E claro, aqui não puxando a farinha aqui para a VEG, né? Mas eles sabem o problema que é de importar. Eles importam fertilizantes, eles conhecem esse problema de importação. Então, eles preferem uma empresa que tenha um produto nacional, né? Eles preferem. Isso aí é fato. Outro desafio, né? Em 2020 para 2021, a Embrapa fez uma pesquisa lá, foi o ano que mais se cresceu no agronegócio. Foram 15%, tá? No ano. E aí eles vão lá e fazem: por que pegaram as 100 maiores empresas? Por que vocês não crescem ainda mais no agronegócio? E, em primeiro lugar, carga tributária brasileira, e segundo, infraestrutura e logística, e aonde que eu quero chegar, não cresço mais porque não tenho energia. Não tenho. O Paraná é um dos estados mais eletrificados do Brasil. Tá? E vocês viram a pesquisa, a Copel é uma empresa que mais tem reclamação por falta de energia. E quando eu falo por falta de energia, não é igual aconteceu em São Paulo uma semana. Eu estou falando em 15 minutos, meia hora, 1 hora. Isso é problema. Vocês enxergam que um aviário não pode ficar meia hora sem energia, por exemplo? E aí, o que eles têm? Gerador a diesel. E aí vocês vão numa fazenda e acham gerador a diesel. E aí, quando tem gerador a diesel, é esse o meu cliente. Porque daí eu vou entrar com energia solar para diminuir
o consumo do diesel. Não é nem para eliminar. Se eu quiser eliminar, eu boto baterias. Aí é uma outra necessidade. Crédito para o crescimento, apesar do BNDES, mas ainda é pouco, e fornecimento de insumos agrícolas. Entrando aqui nos desafios do setor de energia, né? Qual que é? Qualidade de energia fornecida pela concessionária, isso queima equipamento, isso aqui queima eletrônicos, tenho ruídos na rede, grandes distâncias da rede complementar até a fazenda, tá? Então a gente vê final de linha, né? Isso é problema também. O alto custo do quilowatt-hora diurno, não falo do noturno devido ao benefício da irrigante. Alto custo horário de ponta, e aí, consequentemente, perdas incalculáveis aí de colheita. Num período do verão, numa fazenda de grãos, por exemplo, eu preciso irrigar todos os dias, e eu vou ter perda. Se eu pegar na pecuária, pegar a avicultura ou piscicultura, que tem bastante aqui para o oeste do Paraná, por exemplo, também eu preciso aerar. Não dá para te deixar um dia sem aerar uma piscicultura, por exemplo. Tá? Também, o que acontece? São detalhes e conhecimento, principalmente quando eu vou instalar nesse segmento, que há problemas. Vocês já pararam para pensar, tá? Num aviário, tu vai instalar energia solar lá no galpão. Tem períodos para isso. Não é todo momento. Se tem lá as aves lá dentro, não é o momento para te fazer furação, fazer barulho, isso estressa um animal, come menos, consequentemente, menos produção. Detalhes. E já imaginou você chegar com esse pitch para o cliente, por exemplo, falar assim, olha, eu quero saber quando que vai estar vazio, porque eu conheço muito bem o agronegócio. Fechou. Tu vai se destacar diante dos demais. Porque tu sabes o que tu estás falando. Credibilidade no atendimento, como o slide anterior. Posso falar tudo à vontade aqui, que os números gigantes ali, o Brasil é top, pop, tudo. Por que investir no agronegócio? Os números, cenários. No Brasil, 22% de toda a nossa área é irrigável. E dessas 2%, apenas 16% está irrigada. Irrigada, bombeamento, energia, sistema solar. Solução. Além de tudo isso, aumento dados da ANA, Agência Nacional de Águas, dados públicos, tá, pessoal? 800% de outorgas liberadas do ano 23 para o ano 2022, ou seja, precisou de mais bombas, vai precisar de mais energia, não tem energia solar como solução, por isso que a gente explodiu de vendas, que é muito pequeno. A gente saiu de 3 kits solar de bombeamento em 2020, hoje a gente ultrapassa 500. Aí tu vai pensar, nossa, quanto? Pô, 500, às vezes uma fazenda tem 500 bombeamentos de grande porte. É pequeno. Tem muita oportunidade. Conheçam o sistema de bombeamento. E outra coisa, pivôs de irrigação, né? Dobraram a venda e instalação de pivôs dos 3 maiores players do Brasil, Vale, Bauer, Lindsay, posso falar aqui também Foquinha, aqui do Rio Grande do Sul. Dobraram a venda. Então isso aqui é mercado que a gente enxerga. Opa, tem alguém atuando nisso? Ou tem o pessoal só do residencial, comercial, industrial? Cadê o pessoal do agro, que atende o agro? Soluções solar, aí vou apresentar aqui, aviários, né, as maiores demandas do Brasil, pega o aviário, casa perfeitamente com energia solar, porque é no período do dia que mais consome energia, justamente para refrigerar. Liga os motoventiladores para refrigerar a granja, suinocultura, ou inclusive piscicultura também. A parte aqui de silos, armazenamentos de grãos. Uma parte aqui mostrando uma pecuária, né, uma fazenda de gado com um bebedouro de animal totalmente off-grid. Então,
Pô, se tem sol lá, o bebedouro está cheio, não preciso gastar com infraestrutura para levar cabeamento. Uma flutuante aqui, né? O próprio Ello aí da Tritec, um dos grandes fabricantes do Brasil, se não o maior. Fiz eu teu mexendo, tá? Aproveitamento da área útil do lago. E também solução solar para partir pivôs de irrigação, que é um produto engenheirado que eu vou mostrar. Outra demanda grande no agronegócio, o grid zero, é comum ir na fazenda e precisar fazer reforço de rede. E aí o reforço de rede, a gente não está falando de mixaria de 100 mil reais. A gente está falando de 90 milhões, estamos falando de 9 milhões, 15 milhões. Isso aqui está tendo uma demanda enorme e é uma opção. Tá? Fui para a Bahia, visitei uma algodoeira que tinha 5 geradores a diesel, gastando 1,2 milhões de diesel por mês. Não tinha energia na fazenda. E eu fiquei, como é que é? Abismado. Vale a pena produzir com diesel? Se vale... olha que oportunidade que se tem, tanto que estamos tirando um diesel para inserir solar, tá? Eliminando um diesel para inserir solar e vão fazer isso gradativamente no 5, em todos os demais. Oportunidades que se tem e ninguém está enxergando. Ninguém atuam, mas atuam não de forma específica, forma abrangente. Eu atuo, o que é? Pô, é comum, atuo residencial e agro. Mas, enfim, né? Igual franqueadoras. A WEG lançou um produto, né, para a Finame, somente realmente para uso nacional, que se tiver Finame aí até 75 kW, é um SW610, 75 kW 380, com preço muito comparado, porque de acordo com a regra do Finame, é ou módulo nacional ou inversor nacional, para sistemas abaixo de 375 kW. Então, a solução aqui se torna muito atrativo para quem quer trabalhar no Finame, que é lógico que a gente não pode deixar de falar do agro sem o Finame. Soluções de bombeamento, que é o mais convencional, para quem não conhece que os módulos são os mesmos, o princípio, né? Os módulos, estrutura, mudando o inversor. A gente está com o stand, estou com esse inversor, inclusive de pequeno porte, ele vai de 0,25 CVs até 750 CVs, tá? Para todo tipo de motor e bomba trifásica tem solução. Ele liga, joga CA aqui, parte a bomba, e aqui joga para o reservatório e joga para frente. Esse é o carinha, eu tenho aqui no nosso stand, para quem quer conhecer melhor. Estou podendo nascer na configuração off-grid ou híbrido com outra fonte, né? Pode ser com gerador a diesel, principalmente, e também simultaneidade de fontes, entre uma e outra, ou as duas fontes se compensando, mantendo a nominal, ou uma ou outra. Ele detecta meio-dia lá solar, cai, entra o gerador a diesel, por exemplo. Dessa forma, o gerador a diesel está desligado, não ficando a vazio, gastando 30%. Tá? Mas são soluções. Esse painel aqui é a solução que sai engenheirada para partir o pivô de irrigação. E o pivô, nas mesmas configurações, quando a gente fala do pivô, a gente fala de toda a solução do pivô. A gente toca durante 6 a 7 horas por dia o pivô. Logicamente, um ciclo do pivô é 21 horas o padrão, podendo adiantar até 18 horas para dar um ciclo, mas é uma solução que existe e funciona e está funcionando desde 2020, que a gente apresentou o primeiro. Hoje tem vários espalhados no Brasil. Tá? Produto engenheirado e também nas concepções híbridos, que é o mais convencional, mas também tem somente ele. E quando eu falo do pivô, eu tenho os motores de tração, aí é uma solução dedicada. E mais o motor principal que joga água aqui para os springles. Aqui. Essa aqui é a carinha dele, um inversor para a bomba principal, para motor de tração, painel, dentro dele há o sincronismo para funcionar, tudo. Enfim, não vim aqui também para ficar falando dele, mas para vocês saberem, tá, que existe solução solar para partir pivôs de irrigação. Nada mais é que bombas, né? Motores, motobombas. Igualzinho, quando eu falei de bombeamento, é uma única bomba, são monobombas, que a gente fala. E pivô, multibombas.
tem soluções para todo esse mercado, que é o principal, como eu falei, que uma hora demanda. Oportunidade de mercado, né? Não falo apenas de solar, porque eu vejo que integradores também podem adquirir muito mais negócios indo para o produtor rural e vendo aqui, ó. É comum eu visitar uma fazenda que tem um motor de 20, 30 anos. Avalie a substituição por um motor mais novo. Ao invés de fazer uma usina de 800K, vai fazer uma usina de 700K, por exemplo, com uma performance melhor, um rendimento melhor. Bancos de capacitores é comum no agronegócio, não se fala mais em multa de reativos, se fala em excedentes de reativos. Aqui, ó. Ninguém pensa nisso. Mercado, portfólio. Não é só solar, aumenta, vende junto. Igual a residência, né? Igual a residencial, que a gente também tem mais aumento de portfólio para agregar. Aqui, ó, fiação, troca de fiação, QGBTs antigos. Isso aí, tudo fazendas antigas que se dá para inserir. Vocês têm engenharia para isso. Vocês têm uma engenharia que já trabalha com energia solar. Pense também em aumentar o portfólio dessa mesma visão. A gente fala aqui de carregador, de baterias, o microinversor, bem residencial, e câmeras, aqui, ó. A WEG está inserindo nesse mercado chamado WEG Home ou Smart Home, que é automação residencial, tudo conectado num aplicativo na rede. Tá? Vocês já têm, quem atua no residencial, já tem o principal, que é o cliente, ainda tem mais aumento de portfólio aqui, ó, você já tem o contato. Vocês conseguem fazer isso aqui, vem fazer essa venda, aumentar, tem que pensar. Novamente, a WEG, 59% são produtos lançados nos últimos 5 anos, está sempre renovando, pessoal, sempre. Não é somente nas tecnologias que a gente está tendo. Vamos pensar, vamos abrir a cabeça e pensar onde que a gente pode atuar. E aí, eu venho para a parte final. Porra, eu não... Isso aqui é como se fosse jiu-jitsu. Não faço jiu-jitsu, meus filhos fazem. Meu filho de 8 anos e 6 anos faz jiu-jitsu. E aí eu faço uma pergunta para vocês. Qual que é o mais difícil de conquistar? A faixa preta ou faixa branca? A gente sempre vai pensar, faixa preta, pô. Lógico. Não, isso a gente tem que ter medo desse cara. O mais difícil é começar. É a faixa branca. E por que eu quero falar isso? Porque o pessoal cresce, começa no residencial, começa a crescer, vai para o comercial. Pô, quero crescer, vou para o industrial. Quero ter experiências maiores. Vou para grandes usinas. Cadê o agronegócio nisso? Cadê? Cadê essas oportunidades que ninguém está vendo? Tem muitos integradores nadando de braçada, porque fala a língua e conhece muito bem o sistema off-grid e híbrido. E aí tu se diferencia de 90%, tá? 90% dos integradores não atuam com isso. Não atuam. Ou fizeram uma venda e precisaram de apoio, por exemplo. Então, fica aqui, tá? A minha apresentação. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Para quem não me segue nas redes sociais, tá? Pode seguir lá. Se tu pesquisar Rei Charles, vai aparecer o meu antes, por que pareça. Vai aparecer Rei do Agro. Então é muito fácil me encontrar, tá? Eu posto muito conteúdo relacionado ao agro e relacionado às oportunidades que se tem no agronegócio, tá? Desde soluções, o que está funcionando, as oportunidades. Eu vi oportunidade quando eu falo de rede social. Eu acho absurdo, eu sou muito amador nisso, mas eu fico atuando, de vez em quando. E aí, de vez em quando, tem que trabalhar. E aí eu faço o seguinte, ao invés de eu precisar me deslocar para uma fazenda, eu posto, isso eu descobri, pessoal, aqui, ó, primeira vez que eu estou falando isso ao público. Eu posto um investimento naquela região, vai dar uma semana, vou receber cotação, por exemplo. Aí são métodos de prospecção. Inclusive eu dou um curso, um treinamento sobre isso, bem comercial, muito mais para prospecção de negócio no agronegócio, que não vem ao caso aqui, mas de todas as formas, meu muito obrigado,
tá? E vou ficar os 2 dias no stand, quem quiser aí falar comigo. Sou um cara muito tranquilo e aberto e amigo. Obrigado, pessoal.